Eita, boa noite! Boa noite, pessoal. Hoje eu que tô invadindo aqui o Instagram de Fernanda. Estamos juntas. Bora lá, vamos esperar a galera entrar. Maria, moda íntima. Pronto, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos aprender sobre Implanon. Aí, gente, aqui embaixo tem uma interrogaçãozinha. E aí vocês podem estar fazendo as perguntinhas e a gente vai responder, aqui ao vivo e a cores. Mas já temos aqui algumas anotadas. Isso. Seja todo mundo bem-vindo. Aí é o seguinte, às vezes a doutora vai ficar cinzas, eu vou ficar assim, a gente tá tentando mais de perto, né? Exatamente. E hoje a gente tá sem filtro também, né? Está tudo certo. Quem não conhece ainda, essa é a Nina. Oi, pessoal, seja muito bem-vinda prazer. no meu Insta também. Ai, amo. Olha, quanta gente. Pessoal, você manda essa live aqui ao vivo. Manda essa live aqui pra alguma amiga sua que tem interesse em colocar um Implanon, né? Já a gente vai explicar. Tem uma setinha bem por aqui assim. Que aí é só clicar nela e enviar pra tua amiga. Ai, amiga, tá ótima, né, menina? Quantas pessoas maravilhosas! O pessoal tava ansioso pela live, Meu ansioso. Deus, que chique! Pois, gente, então bora começar. Bora começar, Vamos né? explicar o que é o Implanon. Implanon é uma marca. Implanon é uma marca, é um método de contracepção hormonal, né? Mas só tem ele no mercado. Só tem ele no É mercado. uma marca que só tem ele. É uma marca exclusiva. E o Implanon, ele é um chip da beleza? Não é o chip da beleza, ele é um chip, ele é conhecido popularmente como chip, tem essa tecnologia, né, de ser inserido no braço e por dia liberar uma pequena quantidade de hormônio, mas ele não é o chip da beleza. O chip da beleza é outro implante com outro hormônio, que é a gestrinona. Tem outros benefícios, é usado para outros objetivos, né? O Implanon ele é usado exclusivamente com o objetivo de contracepção. Que chique. Então... Mas assim, ele dá pra você alterar alguma coisa nele? Porque Não. no chip da beleza dá, né? Dá. O chip da beleza ele vai pelo peso, vai de acordo com a indicação, vai de acordo com questão de sangramento da paciente, então é um pouco diferente. O Implanon ele já tem uma dose, é a mesma para todo mundo. É a mesma pra todo mundo. Isso. Ah, entendeu? Entendi, mas é seguro, né? Seguro, ele é o método mais seguro de todos, mais seguro até do que a laqueadura, inclusive. Mais seguro que o Gil também? Também. Vale, gente, eu tô com medo. Vamos trocar. Olha aqui, vamos trocar. gente, olha o tamanho É. que é esse negócio. É. O formatinho dele, ele é um cilindrozinho, né? Na verdade, ele tem ganhado muita popularidade, até em relação ao DIU, por conta do tamanho e da praticidade, né? Ele é inserido. Mas não machuca, não? Não, é super tranquilo, é feito um anestésicozinho tópico. As pacientes não sentem quase nada, elas sentem um picadinho como se fosse uma vacina e logo em seguida ele é inserido. E aí ele não tem isso como o DIU, precisa fazer o controle, precisa fazer ultrassom, ele não tem isso. Depois da inserção, a gente pede para ter a prevenção durante um mês e depois disso ele já tá totalmente Seguro. seguro, exato. Ó, fizeram perguntinhas aqui. Ai, gente, eu não posso encostar muito. Ó, assistindo de Ubajara. Olha, que que chique. coisa boa. A Lohane mandou aqui. Ó, É Lohane. normal ter escape por mais de 15 dias após 6 meses de colocação do Implanon? É assim. 75% das mulheres vão apresentar um padrão ok. Ou não vão sangrar nada, ou vão sangrar pouquinho todos os meses como um padrão de borra. 25% das mulheres podem ter um sangramento que é chato, às vezes que vem inesperado, às vezes que sangra mais dias do que o normal. E geralmente esse é o critério de adaptação ou não. As pacientes que têm um sangramento chato, um sangramento que não tá legal, que tá vindo frequente, aí geralmente são as pacientes que não adaptaram tão bem. A gente pede essa carência de 6 meses para dar uma chance para ele fazer o efeito dele máximo. E aí, quando não adapta, a gente acaba fazendo a retirada dele. Olha, menina, no instante. Resolve esse negócio e dói pra tirar? Não, também é Não, super tranquilo. tranquilo. Ele faz o anestésicozinho local e puxa ele com a pinça. Ó, o pessoal tá super elogiando aqui. Você menstrua normal com ele?
Ó, a Meire tá dizendo que colocou há poucos dias, foi super tranquila. Ela foi uma ótima paciente, porque muito tranquila também. Precisa trocar depois de quanto tempo? 3 anos. A gente coloca, já faz um cartãozinho, anota a data, pede pra você guardar na carteira pra não passar da data. E aí quando tá chegando o período da troca, a gente já organiza. E aí a gente tira e coloca um novo no mesmo dia, no mesmo momento. Ah, é? Eu pensei que ele era absorvido, gente, pelo corpo. Porque eu tenho os chips tem do Gestinona, esse chip da beleza, tem Ele os é absorvíveis e os não absorvíveis, por isso que você confundiu. Pois é, a validade já foi dita, né? 3 anos. Precisa trocar quanto tempo, né? Também já foi dito. Menstrua com ele normal. Igual o anticoncepcional, que não, você tem a pausa. Não, é como eu aí falei. Parou a menstruação. A maior parte das pacientes ou não vem nada ou vem um pouquinho, como um pequeno fluxo uma vez ao mês, mais ou menos. Mas uma pequena parcela é que pode ter esse sangramento irregular. Colocando o Implanon, já pode ter relação sexual sem preservativo? Não. Teoricamente, ele tem um efeito rápido, mas a gente prefere pecar por excesso e prefere pedir pra ficar 1 mês com preservativo. E aí, depois de 1 mês, a gente já libera total. Aí, ó, estão dizendo tão com saudade. Você me deixou tranquila. Ó, coisa boa. Ai, que tudo muito feliz. O valor é um valor muito elevado? Não, é um valor acessível, né? É mais barato que o DIU? É parecido, é um pouco mais. E aí, quem tiver dúvida, pode entrar no link da minha bio, as meninas passam o orçamento, todos os métodos de pagamento, dá tudo certo. A gente quer que a paciente esteja satisfeita. A dúvida que não quer calar. Engorda. É assim, eu até já tinha explicado um pouco, né, nas perguntas, que as pacientes sempre têm essa dúvida. Ele é um método hormonal, então assim, ele pode ter um pouco de retenção, mas não justifica o aumento de peso. Ele, 1 quilo, 1,5 quilo, a gente pode dizer que é dele, pode ter essa retenção do mesmo jeito quando a gente toma um anticoncepcional normal. Mas aumento de peso, geralmente ele não dá com frequência. Então sendo assim, tranquilo. Quantos dias após a cesárea ele pode ser colocado? Ah, ele pode ser colocado depois de Pode. Imediatamente após, até no hospital mesmo ele pode ser colocado. Quando a paciente não coloca no hospital, geralmente a gente combina de fazer na revisão de parto, né? Depois de 45 dias. Mas a qualquer momento ele pode. Ele não interfere em nada no aleitamento, pode continuar normal. Ele também pode ser usado em pacientes que são hipertensas, em pacientes que têm histórico de enxaqueca, pacientes mais de 40 anos, então tem esse benefício dele que os anticoncepcionais combinados não têm. Pode usar o Mirena com ele? Acaba que fica 2 métodos parecidos, né? Os 2 são hormônios de progesterona. E aí, assim, geralmente a gente prefere um ou outro, né? Dificilmente a gente vai indicar os 2 para usar de uma vez. Mas, se for o caso, assim, pode até ser utilizado. Mas, como eles têm o mesmo benefício, ele não... Geralmente a gente não faz essa associação. Ai, que chique. Olha, temos uma perguntinha aqui. Não, cadê? Oxi, gente, eu tô... Tem mais de um tipo, como o DIU, ou Só existe um. É o Implanon, esse que dura 3 anos, só é ele com a mesma dose, né? Como a gente tinha falado. Tô tentando fixar aqui o meu comentário, gente. Pronto. Pra ficar o número bem facinho pra vocês anotarem aí. Se vocês quiserem colocar o Implanon, que aí, ó, você não vai ter que estar se preocupando com o negócio de pílula, de esquecer a pílula, né? Um saco. A maioria das pacientes adaptam muito bem a ele pela questão da praticidade. Colocou, só lembra que ele existe 3 anos depois pra fazer a troca, né? Essa é a parte boa. Olha aí. Problemas com... pacientes com problemas de coagulação, pode colocar o Implanon? Depende, tem que ver qual é o problema, se a paciente tem uma trombofilia, tem que ver bem direitinho, mas a maioria sim, mas depende muito de qual o problema da coagulação. Que chique. Gente, vocês podem mandar mais, viu? Eu vou aqui olhando, Gente, eu vou tentar acompanhar aqui pelo meu, porque eu ficar assim o tempo todo é muito engraçado. Coloca nas perguntas, né, que o pessoal fez. Qual é o melhor método, né? DIU ou implante? Depende. Cada paciente tem sua indicação e deve ser individualizada.
Mas o DIU também é um método, o Mirena também tem um hormônio, também tem uma progesterona, mas que faz mais efeito tópico, lá na camada da menstruação. O Implanon, ele tem um efeito mais sistêmico, ele é absorvido e ele impede que você tenha também a ovulação, que o Mirena não impede, né? A Unimed disponibiliza, sabe dizer? A Unimed não Não? disponibiliza. Nenhum plano de saúde disponibiliza o Implanon ainda. Ainda, gente, vamos ter fé. É. Porque o DIU né? O DIU dá certo. Outra coisa, Oxe, esqueci, peraí. Era mentira. Tinha outra pergunta que a paciente perguntou: quem tem ovário policístico pode usar? Pode, não tem problema em quem tem ovário policístico. Uhum. Ele é usado para contracepção. Quem tem ovário policístico tem que se conscientizar, como eu falo milhões de vezes no consultório, é dieta e atividade física, é o principal tratamento. Então, assim, independente do Implanon, tem que ter os cuidados, né? Nina sabe. Gente, outra coisa. Estão perguntando aqui se tem limite de perguntas. Aqui é uma live para você tirar todas as suas dúvidas sobre o Implanon, viu? Pode mandar a pergunta. Se você não quiser perguntar pelos comentários, você pode perguntar aqui na caixinha que tem aqui embaixo, tá bom? Isso. Viu? Que aí não vai aparecer para as outras pessoas, só vai aparecer pra gente que tá lendo. Tá bom? Melhor de todas. Adoro. Deixa eu ver aqui. Tinha uma pergunta muito boa, peraí. Se o Implanon tem muito hormônio. Tipo assim, porque... Não, a gente comendo muito. É um negócio que dura 3 Não, anos. ele não é uma quantidade excessiva de hormônio. Ele tem uma dose que é liberada aos poucos todos os dias. Então ele acaba que tem uma dose menor do que os comprimidos. Ai, legal. Tô vendo aqui mais perguntas. Deixa eu ver. Gente, pode mandar. Tem um paciente que perguntou se pode colocar menstruada. Sim, ele pode ser colocado em qualquer fase do ciclo. E o que é que precisa para colocar? Geralmente eu peço um exame, que é um beta-HCG, para ter certeza que a paciente não tá grávida antes de fazer a inserção. Independente disso, independente do período que esteja do ciclo, pode colocar. E aí só tem progesterona no Implanon? Só progesterona. Essa é a grande diferença do combinado, do injetável mensal, que tem o estrogênio e a progesterona. O Implanon é só progesterona. Certo. E quem tem adenomiose... Sim. Pode usar? Pode. Na verdade, o tratamento da adenomiose é a progesterona. A gente deixa a paciente sem ovular, sem ciclar, para evitar que ela tenha sangramentos excessivos, tenha cólicas em excesso. Então, quando a paciente adapta para não ficar menstruando nada, a gente mantém ele até a paciente entrar na menopausa. Sério? Que massa. Pode ficar trocando, né? Vê se tem... Precisa trocar quanto tempo? A cada 3 anos, né? Mas se tem alguma na caixinha, eu acho que não. Acho que não. Já foi uma, né? Já. Foi só uma aqui na caixinha, né? As meninas. Não é que as meninas têm besteira, não. Nós estamos tudo em casa, a gente fala tudo mesmo. TPM, muito sofrimento, como indisposição, cansaço físico, mental, oscilação emocional. E aí, ele piora, agrava? Não, TPM? na verdade... Quando a paciente usa o Implanon, ela não tem ovulação. Então, ela não vai passar por essa fase do ciclo da TPM. Vai ser como se ficasse inibido, né? Olha, então, acaba sendo, de certa forma, um tratamento, né? E as acnes? Depende. Porque com anticoncepcional melhora, né? Ele não melhora. Se a pessoa não tiver uma alimentação de boa... alimentação, e às vezes a gente associa algum outro tratamento pra acne, né? Quando coloca, já pode ter, já respondemos. E agora chegou uma perguntinha na caixinha de perguntas. Tem mais de um tipo? E qual a diferença? Foi isso, ó. Qual a diferença de ter só um hormônio em relação ao anticoncepcional combinado, né? Tava olhando outro. Gente, eu sou cega, esqueci meus olhos. O anticoncepcional combinado, ele tem estrogênio. Então, ele tem estrogênio e progesterona. O Implanon, ele tem só progesterona, o que acaba sendo menos hormônio, menos efeitos colaterais, menos contraindicação. Por isso que a paciente que usa só progesterona é a paciente que é hipertensa, a paciente que tem mais de 40 anos, a paciente que vai usar ele mesmo até entrar na menopausa.
Ai, gente, amo. Quem sofre de enxaqueca tem algum problema? Não, pelo contrário. As pacientes que têm enxaqueca, elas têm, principalmente com aura, né, que é aquele sintoma que a paciente fica vendo uns pontinhos brilhando antes de ter a dor de cabeça em si, são pacientes que têm contraindicação para usar o anticoncepcional combinado. Então, geralmente, a gente opta mesmo pelos métodos só de progesterona e o muito bom é o Implanon. Top. Já que não ocorre a ovulação, o que explica esse sangramento de escape? Gente, só pergunta massa! Tô amando! Realmente, as meninas estão assíduas, viu? Algumas pacientes, elas não têm o efeito que a gente quer de atrofia do endométrio, que é o efeito que a progesterona faz. Então, às vezes, aos pouquinhos, ela vai liberando. Se fosse com comprimido, se fosse com comprimido de progesterona, se fosse com a injeção trimestral, acaba que seria a mesma coisa, teria o escape igual. É como se fosse mesmo da própria paciente. Gente, vai ficar gravado, viu? Não se preocupa, eu tô lendo aqui. Por isso que eu tô olhando pro celular, né? Que eu não tô dando atenção a vocês, não. Doutora, existe alguma comprovação de que pode trazer efeito prejudicial a longo prazo? Não, ele não tem efeito prejudicial. Ele é como os outros métodos, né? Como o comprimido, como o DIU. Depois que tira, geralmente a paciente passa uma média de 6 meses para voltar a ter ovulação, para voltar a ter ciclos normais. Então, ele não tem nenhum efeito prejudicial a longo prazo. Uma aguinha, né? É. Uma aguinha, gente, aqui só. Deixa eu ver. Favinha deu muita risada. Tô usando Implanon e recomendo. Ó, coisa boa. Maravilhosa. E, gente, vocês podem mandar mais. Tô amando. Tô amando. Quanto eu tô até pensando em tirar meu DIU aqui. Fazer uma troca, né? Ó, chegou mais perguntinhas. Amo. Gente, vocês são demais. Quanto custa? Em relação aos valores, podem entrar em contato com o linkzinho na bio ou com o nosso WhatsApp que tá aqui, que as meninas passam os orçamentos com detalhes pra vocês. Gente, é porque, infelizmente, o pessoal da saúde não pode estar passando valores pelo, né? Uhum. Infelizmente é isso. Eu acho melhor dizer logo, porque o pessoal fica pensando que a gente, entendeu? Se desde que eu coloquei não tive nenhum sangramento, isso significa que eu vou menstruar ou não? Porque faz pouco tempo que coloquei. Faz pouquinho tempo. Acho que deve ter uma semana ou 2. Acho que pouquinho tempo mesmo. A gente ainda não sabe como é que vai ser, né? Mas assim, quanto menos sangramento, melhor. Então o fato de não estar sangrando até agora é muito bom. E é um sinal de que realmente pode adaptar bem. Ele pode dar alguma reação? Reação em si não. O que ele pode ter de efeito colateral é essa questão do sangramento irregular em menos de 25% das pacientes. É a questão da retenção, um pouco de retenção hídrica, que algumas pacientes, se tiver tendência, pode ter. E algumas pacientes que têm tendência à acne, pode ter uma leve piora no começo. Por isso que eu digo que às vezes a gente associa alguns outros tratamentos para acne. Tudo é questão de adaptação também, né? Tipo, eu com o DIU, no início, eu tenho um ovário policístico, né? Então, com o DIU, eu tive uma piora, porque eu não sabia que tinha, eu voltei a ter os sintomas que o anticoncepcional mascarava. Até pela parada do comprimido, né? Parou o comprimido e aí bomba tudo de novo, né? Se não tiver os pilares do tratamento do ovário policístico, alimentação, atividade física, qualidade de sono, tem que dormir cedo e acordar cedo. Bonitinho. E controle do estresse, né? Que nem sempre depende da gente. Infelizmente. Infelizmente, nem tudo a gente pode controlar. A gente faz o que pode, né? A gente faz o que pode. Amo! Live de milhões! Gente, vocês são demais! Obrigada! Você tá atendendo... Por telemedicina? Sim, já. Teve outra também que perguntou assim, você tá atendendo em Fortaleza? Em Fortaleza não, mas por telemedicina sim. E aí quando a gente faz a consulta e tudo, quando tem alguma necessidade a mais, algum exame físico, eu encaminho pra minha irmã que tá na live, doutora Flávia Macedo, deu um oi aí. E aí ela me dá esse suporte em Fortaleza também, tá bom, pessoal? Gente, que chique! Em que cidades você está atendendo? Estou atendendo atualmente presencial em Crateús e online no Brasil todo. Desculpa aí, gente! Pode mandar para as amigas, viu, que moram fora. Pode mandar, que a gente tá aqui é pra isso. Melhor ginecologista da vida.
Ó, travou aqui quando você Respondeu sobre a menstruação. A mulher continua menstruando normal, diminui, etc., sono, enjoo, irritabilidade? É assim, a menstruação, as pacientes podem ter uma diminuição grande ou não vir menstruação em 75% delas, e em menos de 25% pode ter sangramento irregular. Então, o normal, o mais comum e o mais esperado é que venha o mínimo possível ou que realmente não venha. Doutora, quando há um alimento de sangramento... deve ser um quando há um aumento. aumento de sangramento, Qual né? método posso tomar? É por causa do uso do Implanon? Se sim, às vezes a gente associa uma progesterona comprimido. Mas a gente precisa ver o que é que está acontecendo. Se tem alguma outra causa, alguma desregulação de outro hormônio, um hormônio da tireoide alterado, ou um mioma. Às vezes tem causas anatômicas, né? Causas de mioma, pólipo, alguma outra disfunção que possa estar causando esse sangramento. Mas se for só por causa do Implanon, a gente costuma associar uma progesterona nesses primeiros 6 meses e a maioria das pacientes respondem bem. Só pro corpo se adaptar, né? Isso. Porque, é o mesmo pra todo mundo. E nós somos diferentes, né? Então pode acontecer de um e outro dar uma diferençazinha. Exato. Vai ficar gravado? Sim, Vamos sim. deixar gravado pra vocês, gente. E... também perguntou se você não faz mais parto? Que história é essa? Não faço mais. Hoje meu foco mesmo é na ginecologia. Trabalho muito com essa parte de contracepção, que é a parte que eu gosto. Maravilhoso. E aí quando a paciente fica grávida, eu fico feliz e encaminho para uma colega. Olha aqui, uma colega de confiança, Isso, né? super, super. O que ele tem de O que ele tem melhor do que o DIU? O DIU. Depende do ponto de vista, né? O Implanon, ele é mais prático, ele é mais seguro, ele tem essa durabilidade de 3 anos, ele pode não vir menstruação. Comparando com os DIUs não hormonais, né? Que é o DIU de cobre e o DIU de prata, a paciente às vezes tem esse efeito de ter um pouco mais de cólica e de ter fluxos maiores. Na paciente com o Implanon, pelo contrário, já serve como tratamento, né? Vai cessar. Ai, gente, pelo amor de Deus, continue mandando. Que eu amo. Vê nas Não quero mais do destaque, né? Que eles... sim, peraí. Que aquelas a gente já... Dúvidas nunca faltam, né? Tem algum desconforto na hora da aplicação? Não. É muito, muito, muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Eu garanto que é tranquilo. Quem tá amamentando pode colocar? Como tu disse Sim, no início, sim, né? Sim, pode. Pode colocar depois da cesárea. Gente, pra gente é muito bom, porque, por exemplo, eu não pude tomar qualquer anticoncepcional, né? Então, eu tomei um anticoncepcional que o meu leite secou. E aí eu fiquei, super mal, né? A gente fica. E assim, às vezes, é muito chata essa questão, porque acontece da paciente engravidar no puerpério. Tem aquela história, a amamentação protege. É o método mais fraco de todos, é a amamentação no pós-parto. Pronto, então, a gente tem o mais seguro e o menos seguro. Exato. Qual a duração do implante? 3 anos. O pessoal tá A Irina já tá super ligada nas respostas, né? né? Eu já estou aqui profissional. Tá super por dentro. Ai, quantos dias após a já cesárea? falamos, né? O histórico de AVC materno permite usar ou é mais seguro outro método? Como a paciente começou a progesterona, pode usar tranquila e assim, o principal histórico é o da própria paciente, né? Caso ela seja mãe, não tem problema, pode usar sim. Então bora. 3 anos, pronto, finalizou. Praticamente finalizamos. O negócio da sopa a gente já falou, né? Isso. Estou amando a adaptação do DIU Mirena. A gente pode até, né, falar um pouco sobre o DIU, a diferença deles. O DIU Mirena, ele tem uma duração de 5 anos. Como faz a aplicação? Tá perguntando. A aplicação do Implanon? Eu também quero saber, já agora. Então, vamos lá. Só falta aprender a aplicar, gente. Você vai ser a cobaia, viu? Ele é colocado no braço, a gente escolhe a posiçãozinha dele. Ele é feito um botãozinho anestésico e ele é inserido nessa região do subcutâneo. Fica altinho? Não, fica normal. Quando a paciente pega, é que ela sente o implantezinho, né? Tá. Ele é desse tamanho, é fininho e ele não incomoda. Quem tá grávida pode colocar?
Acho que não. Não, porque a indicação dele é contracepção. Amiga, né? mas depois que tu tiver neném, tu já entra em contato aqui com esse número que a gente colocou aqui e já marca tua consulta. Quanto tempo depois da implantação eu não posso ter relação? Depois de um mês. Segura. Sem nenhum... Pra ficar 100% tranquila depois de um mês, né? Depois de um mês. Gente, tô profissional nesse negócio. Viu como essa live é informativa? Eu sabia nada. Ó, Milena, teve um comecinho aqui sobre Milena sem anestesia. Deixa eu ver aqui. Do Milena sem anestesia. Peraí, tenha calma. Excelente profissional. Não teve comecinho não. Como faz a aplicação? Estrela, responda. Foi ela que botou. Gil Mirena sem anestesia, é isso? Se for, mano, legal. Isso, tem duas opções. Tem com anestesia, que é a sedação. É uma anestesia super leve. Sem anestesia. E ele também pode ser colocado no consultório. Tudo depende do limiar de dor da paciente. Geralmente é muito tranquilo. Quando a paciente incomoda um pouquinho mais, geralmente a gente suspende e prefere fazer com sedação. Para a paciente ficar 100% confortável. Não é para a paciente sentir dor. Essa pergunta é importante, a Flavinha, tua irmã, né? Doutora, eu fiz uma cirurgia com você, tirei o pólipo. Tem possibilidade desse voltar? Dele voltar, às vezes sim. A gente tem uma pequena porcentagem, como se a paciente às vezes tivesse uma tendência de ter pólipo. Então, por mais que a gente tire ele todo, às vezes ele volta. Infelizmente, Dorlene, a Unimed ainda não cobre um Implanon, mas cobre o DIU, né? Cobre o DIU. Cobre o DIU. Todos então os também se tipos vocês de quiserem, aí vocês já falam aqui com esse número que eu deixei aqui fixado pra vocês. Exato. Olha, Stephanie tá pedindo pra fazer mais lives maravilhosas como essa. Vamos você fazer. está... Gente, agora que ela voltou pro Instagram... A gente vai bombar, né? Gente, vocês não têm noção do quanto que eu pedi pra essa mulher voltar. Eu já tava agoniada desse negócio. Pronto. Era isso mesmo, ela depois respondeu. Sim, da questão do DIU, né? Se é com anestesia ou sem anestesia. Eu coloquei sem anestesia e pra mim foi super tranquilo. Mas eu tenho amigas que colocaram mesmo na sedação. Né? Você dorme, e você vai pro hospital, né? Média de 10, 15 minutinhos, a gente já... Gente, é tão rápido. É pra rápido. mim foi tipo assim, uma prevenção, sabe? Quando ele colocou o papo de cola. Aí eu falo nas minhas intimidades. Não, porque é uma experiência, claro, né? A minha experiência claro, foi super tranquila. Claro, os pacientes precisam saber com uma pessoa mesmo que colocou, já colocou, né? Tem um relato real, né? Exato. Aí eu não senti, juro pra vocês, não senti um pingo de dor, mas, né, como ela disse, do limiar da dor do paciente. A gente somos indivíduos diferentes. Gente, manda mais que eu tô amando. Ai, pelo amor de Deus, quer ver? Acabou. Faça isso comigo. O pessoal perguntou sobre outras lives, né? Eu estou com um projeto que eu já vou dar uma palhinha pra vocês, que é o projeto Contando Sua História, né? Sobre contracepção. Eu vou abrir um espaço na minha bio pra vocês contarem a história, trazer relatos sobre o método que você usou, se foi ok, se não foi, relatos de vocês mesmos pra gente estar tendo essa interação. Muito legal. Olha, tem... Deixa eu ver. Vamos ver mais. Boa noite, doutora. Tomo DTM-FOL depois do almoço. O DTM-FOL, que é o ácido fólico, ele pode ser usado em qualquer horário. Não tem problema. No horário que você sinta bem, não sinta náusea, pode usar em qualquer hora. Transvaginal, faz quanto tempo no DIU? No DIU, um ano, um né? ano. É anual. Gente, uma vez no ano, você tem que ir lá só pra ter certeza que tá tudo certo. Pode sair do lugar o Implanon? Não, ele não tem esse risco. Onde a gente coloca, geralmente ele fica. A gente já sabe mais ou menos a posição, dá pra sentir ele, então também é tranquilo pra tirar. Entendi. Mas se saísse do lugar, também acho que não tinha problema. Não, né? Não. Dá ponto depois que tu coloca? Não. Aí quando eu tiro, né, a gente faz uma pequena incisãozinha pra ele sair. E nesse local, às vezes, a gente dá um ponto, mas também é... Só quando tira, né? Só Vai quando trocar. tira. E às vezes nem precisa, né? Depende da incisão. Cheia de novidades, amando essa live. Coisa boa. Amamos também. Se vocês tiverem ideias também, é muito legal. Isso. Tipo assim, se vocês tiverem dúvidas de outras coisas pra gente abordar também. Eu digo a gente porque eu sou uma intrometida. Eu amo.
Muito bom, eu adoro. Ai, só venho pela Capitu. Vocês conhecem a Capitu? Capitu tá passeando, viu, pessoal? Todo mundo conhece. Posta direto, né? É. Pois pronto, acho que respondemos a maioria das dúvidas. Uma live por semana, por favor, amor. Pronto, vai dar certo, vai dar certo, fechou. Carol. Agora vai dar certo. Vai dar certo. Aí tu vai fazer depoimentos das duas Isso. pacientes, mas aí vai Sobre- ser anônimo ou vai ser... Anônimo. Vai ser anônimo, É, né? a paciente vai mandar para um link que eu vou disponibilizar, e aí vai contar a história, e aí cada semana eu vou trazer uma história. entendeu? Legal, muito legal. Pra ter tipo um feedback, né? É. Legal. A experiência, né? As pessoas gostam de ver como foi a experiência das outras pessoas, né? Tomei, eu vou ler daqui. Tomei Indux por 4 dias e parei agora. Só tomo no próximo mês de junho. Estou certa? Depende, né? A paciente, eu acredito que esteja tentando engravidar, é um indutor de ovulação. Geralmente a gente passa por 5 dias a partir do 2º dia da menstruação. E aí aguarda, ovulou, espera o próximo mês e aí só toma no mês seguinte. Pra trabalhar com chip da beleza precisa ser endócrino? Ou você pode trabalhar... Pode ser ginecologista. Pode, né? É porque ela perguntou assim, você trabalha com chip da beleza? A Cris tá aqui perguntando. Uhum. Tá vendo? Não, ainda Ai, não Cristalino trabalho. Juazeiro, tinha lido Cristiane. Pronto, então não trabalha com chip da beleza. Não, ainda não. A Estrela tá perguntando, doutora Fernanda, nos meus atendimentos psicoterapêuticos, gente, desculpa porque eu tô sem meus óculos, eu não enxergo muito bem. Me deparo, tá aqui, ó, com questões que tem muitas queixas psicológicas, observe que tudo tem muito a ver com o processo hormonal. Fala Com um pouco certeza, dos com sintomas. certeza. Cada paciente acaba tendo uma reação diferente no seu organismo. Tem paciente para essa oscilação hormonal, né? Porque a gente tem um pico de hormônio na ovulação e aí depois tem uma baixa. E aí cada paciente reage de um jeito. Tem paciente que fica mais emotiva, tem paciente que se sente inchada, tem paciente que tem dor pélvica, tem paciente que tem irritabilidade, ansiedade, crises de enxaqueca. Então, tem esse período pré-menstrual, ele pode ser muito rico em sintomas, como também a paciente pode não sentir nada. E nessas pacientes que têm esses sintomas, a gente geralmente acaba inibindo esses picos para a paciente ficar sem ovular e ficar tranquila, né? Uhum. Ó, temos perguntinhas aqui. Eu tomo injeção todos os meses, mas o procedimento pode ser feito antes de completar o dia de tomar? Pode. Geralmente a gente faz pertinho do dia de tomar. Pra quê? Pra você não ficar com dose maior de hormônio no seu corpo. Então, toma uma injeção, por exemplo, no comecinho do mês, vai tomar outra no começo do próximo. Depois da quinzena, a gente já pode fazer. Que é o tempo que o organismo tá absorvendo, tá eliminando aquele efeito do injetável. E aí a gente faz a inserção do Implanon. Ai, gente, acho tão pesado. A injeção, eu acho tão... Ai, eu acho tão... Não é todo mundo que adapta bem. Na verdade, as pacientes acabam optando pelos injetáveis pela praticidade, né? De ser esquecida, às vezes, e acaba fazendo. Mas nem sempre tem efeitos tão bons, né? Devido aos efeitos colaterais. Fica assim, a pessoa levar uma injeção todo mês, né? Ainda tem isso, né? Que é um procedimento meio invasivo, né? Uhum, exatamente. Bora lá, gente. Estamos finalizando. Bora lá, manda mais. Manda mais. Mas se vocês também não quiserem mandar, depois, né, a doutora Fernanda sempre abre no Instagram dela a caixinha de perguntas, tirando a dúvida de todo mundo. Exato. E é isso, eu tô vendo aí que a galera já tirou todas as dúvidas sobre o Implanon. Tá todo mundo satisfeito, todo mundo sem dúvidas, né? Ai, mas eu amei conhecer, eu não sabia. Não muito sabia como era que funcionava. É um Sabe método como? que Sabe já tem há algum tempo, mas agora que tá tendo uma aderência maior, agora que as pacientes estão conhecendo mais, então a gente tá tendo realmente uma procura muito grande. Por isso que eu senti essa necessidade de fazer a live, de esclarecer, abrir a caixinha de perguntas, muita gente interagiu, então eu achei melhor fazer a live para explicar melhor. E também tem aquela questão do chip da beleza, que o pessoal confunde bastante, e o chip da beleza tem trazido, assim, alguns problemas, eu vejo, né, assim, até porque, como ele é maleável, né, tipo assim, a pessoa pode colocar uma quantidade maior de hormônios, não sei o que, daquilo, exato. E aí, a gente meio que tá desmistificando mesmo, porque há essa confusão, né? Tem Sempre essa... o pessoal confunde.
Deixa eu ver aqui. Falaram da pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é recomendado tomar quantas vezes por mês? Nossa. Gente, a pílula do dia seguinte é emergente, é uma coisa assim que aconteceu. Cancela a pílula. Existem hoje mas muitos assim, métodos. segura. Uma dosagem segura mensal. Não dá pra Não, dizer não tem como não. Assim, uma vez ao mês, digamos, mas assim, ainda assim é arriscado, né? A pílula, se ela for usada no período da ovulação, ela tem uma eficácia bem baixa. Então, o melhor mesmo é usar algum outro método, porque a pílula do dia seguinte não é método contraceptivo. Ela é um método de máxima urgência, mas tem muitos outros métodos que são eficientes, né? Olha, eu tomei anticoncepcional por 10 anos, agora parei. Você acha que vou custar a engravidar? É assim, ele não tem um efeito a longo prazo e não tem consequências a longo prazo. Geralmente, depois que suspende ele, o seu organismo vai voltar a ciclar normal, os ovários vão voltar a funcionar normal. Geralmente, a gente dá um prazo de até 6 meses para o organismo eliminar todo o efeito dele e você voltar a ciclar normal. Mas para a gravidez em si, a gente tem uma tolerância um pouquinho maior. Geralmente, para as pacientes abaixo de 30 anos, 35 anos é 1 ano, e assim são 2 anos, e acima de 35 anos. Eu engravidei com 1 ano. Depois de ter parado de tomar os anticoncepcionais. Demorei. É a média, né? Exatamente 1 ano. Geralmente, depois de 1 ano, a gente começa a fazer a investigação. E aí investiga o parceiro, faz o espermograma, faz os exames direcionados, né? Alguns exames mais aprofundados também. E também depende muito de cada organismo, né? Também tem a genética, tem o parceiro, às vezes não é você, às vezes é o parceiro, como eu disse, é do espermograma. E muita coisa interfere na questão da ovulação. O estresse, a ansiedade, às vezes essa questão da pessoa querer engravidar logo. Nossa, demais. Tudo isso interfere, né? Demais. A ansiedade, gente, atrapalha bastante. Porque, tipo, eu tinha uma amiga que ela há muito tempo tava querendo engravidar, né? E aí, ela, quando parou de pensar nisso, parece assim, uma mágica. No outro mês ela tava grávida, assim, foi um negócio impressionante. Acontece sempre. Olha, a Kailane tá perguntando se o adesivo, ele é confiável, se você recomenda pra suas pacientes. Sim, ele é confiável, ele é feito a inserção de um adesivo por semana, durante 3 semanas, e na semana seguinte faz a pausa para menstruar. Ele tem ele tem uma tolerância boa e ele tem também uma segurança, uma eficácia boa. E a menopausa precoce? Menopausa precoce. Ela é muito frequente? Tipo assim, não é tão frequente, mas acontece, né? As pacientes às vezes têm uma falência ovariana precoce, o ovário para de funcionar do nada. Mas é uma coisa mais genética? Tem muito a ver com a genética, tem muito a ver com o histórico familiar. Tem muitas pacientes que dizem, doutora, minha mãe aconteceu a mesma coisa, então acontece sim, com a genética é comum. Então a gente, tipo, não tem nada que a gente possa fazer pra evitar, não. Pra estender esse não período? Não tem. O normal para a menstruação acima dos 45 até os 55 anos. Mas a média das mulheres brasileiras é com 50. Quando as pacientes começam a ter essa falência ovariana antes dos 40, a gente considera precoce, né? Nossa, gente, isso eu não sabia. E aí vem com todos os sintomas. Algumas pacientes sentem mais, algumas sentem menos. Mas sintomas como insônia, irritabilidade, às vezes ressecamento na pele, ressecamento vaginal. Ai, gente, a gente sofre tanto. Não é fácil. Nem no final, gente, da vida, pelo amor de Deus. Mas tem tratamento, né? O importante é que tem tratamento. Mas aí, tipo assim, o anticoncepcional, ele retarda de alguma maneira? Porque, tipo, a gente não ovula quando tá tomando anticoncepcional. Mas não economiza os óvulos. Não economiza. O tempo tá rolando igual, né? Problema, né? Problema. Você não tá usando, mas você tá passando o tempo, né? Ai, gente, que horror. Tem uma amiga que não se dá com injeções nem comprimido. E agora resolveu usar o método do coito interrompido. É um método bom também? Mais ou menos, né? Não é um método de confiança. É um método de sorte, gente. Assim, gente, com todo respeito, tá? Eu falo assim, mas é brincando. Na fé, né? É o meu jeitinho.
Ai, como identificar a menopausa precoce, né? O principal sintoma é a menstruação. Às vezes a menstruação começa a falhar, começa a não vir, e aí até que ela para total. Depois de um ano que tá sem menstruar nada, excluindo todas as outras causas, né? A gente acaba fazendo a dosagem hormonal, a gente acaba tendo esse diagnóstico. Olha que chique. É. Ai, gente, tomara que não seja agraciado com essa menopausa precoce. Não é fácil. Não é fácil, pelo amor de Deus. É. Deixa eu ver aqui. Maravilhosa e competente, me elogia. Pessoal, tô amando os elogios, viu? Tô amando. Botando no céu essa doutora. Ai, mas sério, realmente, minha ginecologista top, a Maria. Beijo, Maria. Pois é, gente. Pode mandar mais, a gente tá adorando. Pode mandar outros temas também. Vamos conversando aí, vamos conversando. Não, é real. O que pode ser ressecamento vaginal, tem várias causas. Até o uso do anticoncepcional a longo prazo pode dar ressecamento vaginal, né? Menopausa, baixa de hormônios, pouca estimulação antes da relação sexual, tudo isso pode dar, né? Ressecamento. Uhum. Mas, tipo assim, o ressecamento que ela fala é durante a relação menstrual ou é, tipo assim, no dia a dia? Eu acho que é durante a relação. Ah, tá, entendi. Ai, gente, manda mais. Eu vi que tentando estender aqui a conversa, mas não tem muito o que fazer. Tô amando, hein? Vocês estão seguindo, hein? Boa noite, doutora. Minha mãe tem 46 anos e vai ser preciso fazer uma cirurgia para retirar o útero. Depois que retira o útero, precisa tomar hormônios? Depende. Se os ovários dela tiver tudo normal, o ideal é que os ovários fiquem no lugar. E aí ela, teoricamente, de início não vai precisar tomar hormônio. O ideal mesmo recomendado é tirar só o útero, deixa os ovários para eles funcionarem até a hora que eles iriam funcionar normal, até a paciente entrar na menopausa. E aí quando começa a ter a falência ovariana, quando começa a ter a menopausa, se a paciente tiver sintoma, a gente faz a reposição. Se ela estiver tranquila, não tiver com sintoma e não tiver contraindicação, se ela tiver contraindicações também, a gente não pode fazer, né? Ai, gente, é tão triste, né? Ter que tirar o útero. É. Tem um cisto na parede do útero e tem algum perigo de tentar uma gravidez? Como é? Tem um cisto na parede do útero. Teria algum perigo, é isso? Depende, assim, tem que saber melhor onde é esse cisto, né? Se é um cisto no ovário, se é um mioma no útero, se é um cisto no colo, que são cistos fisiológicos, cisto de Naboth, que não interferem em nada. Então tem que ver direitinho. 8 semanas de gravidez é normal, pontadinhas debaixo do ventre? É normal. O que não é normal é ter sangramento. Mas começa a ter uma diferença, começa a alterar a anatomia do útero, o útero começa a crescer, começa a sentir, às vezes a paciente sente como se fosse para menstruar, então acaba tendo uma diferençazinha, é comum sentir. Ai, gente, a gente fica com medo, né? Eu, pelo menos, qualquer coisinha já ficava... Ai, você tá querendo ser embora. Dá medo mesmo. Durante a relação e o dia a dia, que ela falou do negócio do ressecamento, né? Sim. 8 semanas de gravidez, tá? Ela falou... mioma na parede do útero, posso engravidar sem medo? É um mioma. É um mioma, né? Do Geralmente, o mioma na parede do útero, eu acredito que seja um mioma intramural. Ele, a depender do tamanho, se não for um mioma grande, se for um tamanho de médio para pequeno, ele não tem interferência nenhuma na gravidez. Então, pode engravidar normal, sem problemas. Ó, as meninas querem saber do DIU também, tá? Que você não tá falando do DIU. Eu vou falar. Fala um pouco sobre o DIU. Aí outra que diz assim, queremos saber sobre os DIUs. Pronto, eu vou dizer. Pode mandar dos DIUs, Vamos gente. lá. Vamos responder dos DIUs. A gente tem 4 tipos de DIU. 2 DIUs não hormonais principais e 2 DIUs hormonais. Os não hormonais é o DIU de cobre e o DIU de prata. Eles são DIUs que, geralmente, as pacientes que se adaptam melhor são pacientes que já engravidaram pelo menos uma vez, que tem um útero maiorzinho, que não tem problema de cólica, que não tem problema de fluxo volumoso. São as pacientes que melhor se adaptam ao DIU não hormonal, que é o de cobre e o de prata. Que é o meu, gente.
tô livre dos Nina hormônios já adaptou- faz um tempo. Adaptou super bem, né? Mas no começo eu tive um probleminha, né, por causa da minha sopa, mas aí depois que eu melhorei a alimentação, melhorei meu sono. Foi pro boxe, né? Ai, minha filha ficou maravilha. Outra vida, né? É. E tem os dias hormonais, que é o Mirena e o Kailena, né? São dias que tem uma duração de 5 anos, que o efeito do hormônio é tranquilo, porque ele faz mais efeito no útero, faz mais um efeito local na camada da menstruação, deixa a camada da menstruação fininha. A maioria das mulheres pode não vir menstruação ou vir pouquinha todos os meses. E aí a paciente passa por todas as fases do ciclo normal, passa por ovulação, TPM, passa por um período menstrual também. Então ele é tranquilo. A gente acaba indicando para as pacientes que têm cólica, que tem problema de fluxo, pacientes que têm que nunca ficaram grávidas, que tem o útero pequenininho, são pacientes que costumam se adaptar bem a ele. Ao Mirena. Ao Mirena e ao Kailena, né? A Kaena. Gente, é porque assim, eu tinha uma amiga que ela engravidou. E antes dela engravidar, ela tinha o Mirena. Ela engravidou e ela pensou o seguinte: menino, depois que eu ter o meu filho, eu vou botar o de cobre, e fechou a fábrica. Pois vocês acreditam. Fechou a fábrica não, ela ia fazer a ligação, fez a Sei. ligação, Sei. fechou a fábrica. Vocês acreditam que ela precisou botar o de Mirena? Foi mesmo. Foi porque o fluxo dela vinha direto, direto. Isso é uma coisa que às vezes a paciente não entende bem. O sonho da maioria das pacientes que não querem ter filho é fazer laqueadura, fazer a ligação. E aí o que as pessoas não contam é que nem sempre a gente se adapta bem à laqueadura. A gente tem 2 efeitos que é comum, assim, é uma queixa que as pacientes trazem, de às vezes aumentar o fluxo e de às vezes a paciente começar a ter cólica, pacientes que não tinham. Então, às vezes, a gente tem que colocar um Mirena na paciente que fez a laqueadura, né? Que é muito chato. Aconteceu isso e aí ela teve que colocar. Aí foi o que resolveu. É. Acabou o fluxo, minha gente. Acabou tudo, TPM, acabou. Maravilhoso. A Estrela tá perguntando aqui. Doutora, embriões congelados numa idade. Tipo, o congelamento foi feito com uma idade entre 30 e 35. Se for introjetar os embriões depois dos 40, alguma observação de cuidado se for implantar? Geralmente, assim, os cuidados gerais que a gente sempre orienta em relação à alimentação, tem várias coisas que tem que evitar, tem que fazer a suplementação, né? Geralmente a nutricionista passa tudo direitinho, principalmente quem é mais especializado nessa área de fertilidade. Diminuir fast foods, diminuir os industrializados, tá em forma. Geralmente o ideal é a paciente não ter tantas comorbidades de hipertensão, porque acaba se tornando uma gravidez de risco. Além da FIV, né, da fertilização in vitro, acaba se tornando de risco por conta da idade e de outros fatores, né? Então tem que cuidar da saúde, né? Tem que estar bem de dentro pra fora pra receber o nenenzinho. Tem que estar... O Flavinha ideal é planejar amou o bem. Gil dela, Flavinha amou o Gil. É o Kailena, Cisto anexial à direita. Devo me preocupar? Depende do tamanho do cisto, depende do tipo de cisto. A maioria dos cistos que a gente costuma ver nos exames são cistos de líquido, são cistos foliculares. Então, a maioria das vezes o próprio organismo absorve. Cistos grandões, com tamanho maior do que 50, principalmente maior que 100, são cistos que a gente indica cirurgia. Mas a maioria a gente consegue controle. Às vezes a gente faz ali um anticoncepcional para evitar que a paciente ovule nesse período. Então, geralmente fica tudo bem. Não é preocupante. Escolher o melhor DIU pra mim. Acho que vai depender, né, da sua Conta todos esses fatores fatores que eu falei. A paciente já ficou grávida ou não? Se já ficou grávida, aí tem a possibilidade de ser qualquer um. Paciente que nunca ficou grávida, eu acabo recomendando mais os hormonais. Paciente tem cólica, se tiver, vai para os hormonais. Se não tiver cólica, se tiver um fluxo pequenininho, se já tiver tido mais de um parto, aí geralmente a gente passa os não hormonais e a paciente costuma adaptar bem. Ótimo. E também vai depender, né? Por exemplo, eu não queria nada com hormônio. Não queria nada com hormônio, queria me livrar dos hormônios. Aí eu coloquei o de cobre. Mas se você não tem problema com isso, aí os hormonais, né? É o que eu sempre falo até em relação ao Implanon. Tem pacientes que têm uma tendência natural a reter um pouco mais de líquido, às vezes a engordar com hormônio.
do comprimido. Então, assim, é muito de cada pessoa, né? Do metabolismo do corpo. Tem muitas coisas que influenciam. Então, tem pacientes que são tranquilas em relação a isso, outras não, né? Ó, a gordura pélvica adjacente é normal? Como? Eu tô lendo aqui, ó, gordura pélvica adjacente. Eu não entendi bem. Adjacente aonde? Não entendi bem. Eu acho que deve ser alguma coisa em um laudo de ultrassom, né? Olha, o doutor Arix mandou aqui. A live está perfeita, Tô parabéns. Né? Que bom, né? Nossos telespectadores estão gostando. Ai, gente, que chique. Já tomei o Indux por 4 dias. Posso custar engravidar ou demora muito? Depende. Às vezes a gente faz vários ciclos de Indux, né? E depende da causa da dificuldade da gravidez. Se é uma falta de ovulação. Se for dificuldade para ovular, tem chance do Indux ser ok. Mas se não for essa causa, se for alguma outra causa, até do fator masculino, aí não vai influenciar tanto. Ai, gente, desculpa, porque eu saí da live sem querer, aí sumiu os Mas comentários. Eu vi alguns aqui, ó. Paciente com TPM insuportável, o que é que eu indico? Eu indico que ela fique sem ovular. Então, eu acabo indicando esses métodos que inibem. Às vezes o comprimido, às vezes o injetável, às vezes o Implanon, que é justamente para a paciente não passar por essa fase pré-menstrual. Olha, depois a gente tem que fazer uma live só sobre endometriose. Sim, Vamos com certeza. fazer, sim, senhora. Pode mandar mais, gente, se quiserem. Será que tem mais alguma que a gente não viu? Estamos aqui. Pois é, não, acho que não tinha. Acho que não. Depois do comentário da Arix, era mais o elogio, né? Que é muito maravilhoso aqui da nossa live, ó, bem aqui. Falando que a nossa live foi esclarecedora. Ótimo. Teve outra aqui também, ó. Esclarecedora sobre os dias, beleza. Gente, a gente tá aqui pra ajudar, viu? Doutora. Onde são os seus atendimentos, né? Isso é importante. Atualmente eu atendo em 2 lugares. Eu atendo na Laboclínica, lá na Doutora Aparecida, e eu atendo na Polimédica. Então tá bem dividido os meus turnos, eu estou nos 2, por enquanto. Pois gente. Se vocês tiverem mais, pode mandar. Isso há um tempo. Fiz uma tomografia e deu isso. Eu achei bem inespecífico, mas o médico que pediu a tomografia pode ajudar, pode esclarecer, né? Obrigada, gente. Tô dizendo que a gente é linda, amiga. A gente tá sem filtro, viu? Então é isso mesmo. Então, se vocês estão achando a gente bonita, é porque é isso mesmo. Obrigada. Lívia tá perguntando se o Implanon engorda, né? A gente até já falou sobre isso, sobre ele ser um hormônio e poder reter um pouco, mas ele não chega. Tem paciente que às vezes diz que engordou 10 quilos e quer culpar algo anticoncepcional ou quer culpar alguma outra coisa. Na verdade, a culpa não foi dele, a culpa foi dela, né? O anticoncepcional, se engordar 1,5 kg, 2 quilos, é aquele líquidozinho, aquele excesso. Aquela retenção, aquela né? retenção que depois que para, volta ao normal. Então, a culpa não é dele, né? Tá certo. Ana Júlia tá dizendo, que mulher maravilhosa! Oh. Ana Júlia. Então, gente, eu acho que é isso. Se tiver, doutor, a gente pode mandar mais, porque senão eu vou acabar dizendo aí que é isso. A gente vai, os pacientes vão mandando, vão correndo. Arrasou, super didática, explicou sobre os métodos de uma maneira prática. Beijo, Amandinha. Doutora, quem já tirou um ovário por causa de um cisto e o outro está do mesmo jeito com outro cisto? E o outro ovário está... Às vezes a paciente tem uma tendência a ter cisto, mas é como eu falei um pouquinho mais cedo, né? Eu falei há pouco tempo. Hoje em dia, dificilmente a gente indica cirurgia para cisto simples, para cistos de líquido. A gente prefere preservar a fertilidade da paciente, não mexer nele e tentar outros métodos para tentar resolver esse cisto sem precisar fazer cirurgia, né? É muito invasivo. A endometriose nunca descobri por ultrassom, mas tem realmente... Como saber se tem endometriose por ultrassom? É assim, o ultrassom normal, o transvaginal, ele é um exame mais básico, ele avalia coisas mais superficiais, né? O útero, os ovários, endométrio, tudo isso. A não ser que tenha algum sinal muito grosseiro de endometriose, aí no ultrassom normal pode aparecer. O ultrassom para o mapeamento da endometriose é um exame mais aprofundado, que pode sim ver endometriose. Tudo vai depender da experiência do médico radiologista que está fazendo o exame.
Então a paciente faz um preparo intestinal e é visto, é passado um pente fino do útero, ovário, intestino, para ver tudo e ver realmente se tem algum foco. Então assim, um ultrassom transvaginal normal, às vezes realmente não vê se for sintoma, se for um acometimento leve, mas se for endometriose que tiver um cisto grande no ovário, um endometrioma grande no ovário, no transvaginal normal dá pra ver. Mas o ideal mesmo é fazer o ultrassom para o mapeamento da endometriose. E outra opção também é a ressonância. Qual é o melhor? Depende. Depende do radiologista e da experiência que está fazendo. Alguns médicos são especializados mais para ver endometriose na ressonância e outros para ver endometriose no ultrassom. A Luzirene disse: tem um ovário policístico, mas já estou tomando metformina e minha menstruação já está normal. Amiga, a metformina só vai baixar a tua insulina, né? É, a glicose. A paciente que tem a síndrome do ovário policístico, quando ela tem todos os sintomas, todos os comemorativos, ela acaba tendo uma tendência à resistência à insulina, uma tendência a aumentar a glicose dela. Então, às vezes, a gente faz esse tratamento da metformina associado. E tem algumas pacientes... se você parar de comer bobagem... Pode nem precisar, né? Amiga, se você melhorar a sua alimentação e treinar bonitinho... A gente sempre bate na mesma tecla, né? Que os hábitos, esses 4 fatores que eu falei, é o que trata o ovário policístico. Não adianta usar comprimido, não adianta usar anticoncepcional, não tem fórmula mágica. Porque a mágica, gente fica refém. Eu também tomei a metformina e realmente ajuda bastante, mas o que fez, assim, eu menstruar todo mês bonitinho, porque a minha não vinha, né? Não sei como é a sua, talvez vinha, tipo assim, um mês irregular, né? 3 meses sem vir, a minha não vinha, eu simplesmente passava 3, 4 meses sem vir, 6 meses sem vir. E aí, quando eu melhorei meus hábitos, eu já tô menstruando direitinho, já tem 6 meses, gente. Que é o período que eu parei de comer besteira todo final de semana. Tipo assim, quase todo dia eu tava comendo besteira. Então, me ajudou, o foco me ajudou bastante. Tem algum especialista que faz esse exame aqui em Crateús, esse mapeamento de endometriose? Tem o doutor Aristides Taumaturgo, que estava aqui comentando. Comenta de novo, doutor Aristides. Geralmente é um exame que eu peço com muita frequência, porque a endometriose, ela passou muito tempo sendo negligenciada, né, pela maioria dos profissionais. Então, muitas pacientes, às vezes jovens, às vezes antes de engravidar, tinha esse sintoma de cólica em excesso e os médicos muitas vezes diziam que era normal, diziam que quando casar passa, né? Então, tem essa cultura antiga, mas hoje em dia a gente acaba sempre solicitando o mapeamento para endometriose para paciente não ter problema mais na frente, não só ir descobrir que tem depois que já tem infertilidade, que já tem outros problemas associados. Filho, né? Ai, gente, é triste. A melhor coisa é o diagnóstico precoce. Precoce para já ir tratando antes. Tomar antibiótico corta o efeito no uso de hormônio, tipo Implanon? De jeito nenhum, pode tomar normal. Doutora, sempre tenho dor quando a bexiga está cheia. O que pode ser, hein? Depende. Pode ter vários diagnósticos, pode ter uma infecção urinária, pode ter alguma alteração na bexiga, pode ser problema de cálculo, pode ser qualquer coisa. E existe um diagnóstico de exclusão, que é a síndrome da bexiga dolorosa, que são algumas pacientes que sentem dor ao enchimento da bexiga e acabam tendo a bexiga muito sensível e tendo muita irritação, mas precisa ser avaliada completo, né? Ó, a Dijane tá mandando aqui. Cisto sebáceo entre a bexiga e o ovário é preocupante? Depende, né? Eu precisaria ver o exame pra dizer melhor. Pra dizer bonitinho, né? O que faz? O doutor X comentou. Aí, ó, deu um Vocês podem falar com ele aí que ele faz um mapeamento dessa endometriose. Faz tudo. Aí, ó, fixa aí também. Pronto. Ai, tirei o outro. Não, mas tem o link na bio, pessoal. Pronto. Precisando... Vocês vão lá no link. Boa noite, pessoal. Tá doido pra entrar na live também, né? Ai. Gente, que legal. O que pode ser a dor urinária após a relação? Depende, né, também. Às vezes, só a própria relação sexual pode incomodar um pouco. Porque a urina, ela é ácida. Quando ela vem, às vezes, o tecido tá ali um pouquinho sensível. A gente passa a ter... um processozinho que a gente chama de microtraumas, né, durante a relação. Então, quando a urina vem, às vezes arde.
Mas tem pacientes que desenvolvem um probleminha que é chamado cistite de lua de mel, que aí tem infecções de repetição sempre que tem relação, o que também precisa ser avaliado, ser confirmado por exame para ser feito o tratamento adequado. Lembrando que isso aqui não é um diagnóstico, tá? Isso aqui é só uma hipótese. Possibilidades, né? Então, Isso. pra você ter um diagnóstico, você tem que procurar o seu profissional de preferência, a doutora Fernanda. Vamos lá, né? Ai, gente. Doutora, eu tenho 46 anos, será assim engravido ainda? É assim, enquanto a paciente tem menstruação, ela tem chance de engravidar. Aí. A partir dos 35, a nossa fertilidade começa a cair, geralmente cai para metade. E aí, com o passar dos anos, a qualidade dos nossos óvulos também vão diminuindo. Existe possibilidade, sim, mas tem uma chance menor do que as pacientes mais jovens. Pra quem esse método é indicado? O Implanon, né? Ele é indicado para todo mundo que quer um método seguro, mas ele também pode ser indicado para as pacientes que não podem usar os outros métodos, que são essas que eu falei. Paciente hipertensa, paciente acima de 40 anos, paciente que está amamentando, então ele é liberado geral. Olha aí, coisa boa. Obrigada, tá? Te agradecendo, a Valdirene. Coisa boa. Ai, gente, Pronto, é isso, né? Que delícia de live, eu tô amando. Eu sempre amo vir aqui, muito porque bom. Geralmente não é aqui no Instagram, né? Ela geralmente é lá no meu. Mas eu estou amando invadir aqui também. A gente ficou na dúvida se fazia separado, se fazia junto, mas eu acho que a logística de fazer junto é bem melhor. É bem melhor. Né? A pandemia acabou, né, pessoal? pessoal? Agora a gente pode estar juntinha. E é bom que eu fico lendo aqui as perguntas enquanto você vai respondendo o pessoal, vou procurando, né? Não tem problema de transmissão, não tem problema de Exato. nada. Se eu tivesse na minha casa, talvez desse uns delays, a gente não ia conseguir se ouvir direitinho, né? Minha filha faz tratamento com você, ela tá amando. Coisa boa. O Implanon pode causar trombose? Não. Não causa. Super seguro, então. Os olhinhos aqui, lendo os comentários. Gente, eu não vou assistir essa live depois. Vai ficar salva. Vai ficar salva aqui pra gente. Não causa trombose, gente. Aqui foi uma live. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem ir no direct também, que a gente pode, responde, com certeza, né? com Responde certeza. bonitinho. Pois, gente, muito obrigada. Vocês foram maravilhosas. Eu amei, amamos a participação. Tô aqui toda arrepiada. Qual a probabilidade da laqueadura não funcionar? É bem baixa, mas depende muito do método que foi usado. Se te tirou a trompa, se só cortou a trompa, então depende muito. Mas é bem baixa a taxa de falha, né? Ó, para paciente acima de 50 anos que cessou o ciclo, quais as principais recomendações? Auxiliadora, tá perguntando. Principal coisa, se cuidar sempre. A atividade física, a alimentação, tudo isso vai refletir nos sintomas que você pode chegar a ter. Então, se a menstruação parou, você vai ver se tá tendo sintoma ou não. Se tem sintoma, se tem, não tem contraindicação, existe a possibilidade da reposição hormonal. Paciente que tá tranquila, que não tá sentindo nada, pode fazer mesmo só as suplementações normais, do ômega 3, uma vitamina D, e aí a gente vai seguindo, né? Mas cada paciente, né, a gente sabe e indica sempre o principal, que é a dieta e a atividade física. Olha aí, ó, a moral, olha aqui. Indo de olhos fechados, amo! Muito boa. Gente, depois vocês comentam também, depois que a live for salva, porque os comentários não ficam salvos. Aí a gente perde tudo. Vocês estão falando coisas incríveis e a gente vai acabar perdendo. Então, quando ficar salvo, bora combinar de ai, meu Deus. Comentar? De comentar. É porque, gente, eu sou uma jovem senhora, já vai dando perto de 9 horas, aqui, ó, vai começando a falhar a cabecinha. Teve Covid? Não. Eu tive 2 vezes. Pois vem daí os esquecimentos, né? Eu pensei que era o som, que eu tava já aqui. Mistura também, não mistura, né? Gente, muito obrigada. Vocês são um público, assim, nota 10. Depois que a live ficar salva, vocês vão lá comentar. Só pra ficar salvo mesmo, comentários salva, que vocês são tão incríveis, tá? Um beijão, muito obrigada. Beijo, e ó, pessoal. mês que vem estaremos aqui de novo. Uma vez na semana eu não sei, mas mês que vem dá certo. Agradeço demais a participação de todo mundo. Agradeço a minhas queridas pacientes que bombaram na live, que super participaram. Foi show demais.
Ai, gente, um beijão. Beijo. Tchau, até a próxima. Tchau. Tem certeza, sim.